Muito obrigado a todos. Boa tarde. Eu sou Giuseppe Mosello, muito obrigado. Sou vice-presidente de Customer Success Strategic Account da América Latina pela Neighbly. E nesses 15 minutinhos eu vou tentar deixar para vocês uma mensagem, né, espero interessante e provocatória, sobre o que pode significar a eutagogia, entende, né? Essa possibilidade, né, que pode ser considerada dentro do âmbito do treinamento, né? Antes de nós definirmos a eutagogia, passar a definir a eutagogia, podemos pensar em fazer um caso, entende? Apresentar um caso, imaginar um trabalhador, nesse caso, por exemplo, eu pensei em um trabalhador deskless, ou seja, um trabalhador que trabalha praticamente em linha de frente, fora de um escritório, e que, neste caso, é um promotor de venda, né? Sabe aquele promotor que poderia ser um promotor, sei lá, da Unilever, um promotor da Coca-Cola, da Heineken, da Granado, né? São todos nossos clientes, entre aspas, mas tudo bem. Que ele vai no mercado e tem que colocar os produtos dele no mercado, entende, né? Então tem que garantir, por exemplo, entende, né? de evitar ruptura, tem que fazer organizar o seu ponto de venda e neste caso ele tem uma exigência específica porque está chegando um período de tempo. Então vamos ver um exemplo disso, uma pequena história que apresenta este exemplo, né? João é um promotor de vendas de uma notória marca de produtos e trabalha em uma grande rede de supermercados. Ele realizou o treinamento sobre organização de PDV assim que entrou na empresa e realizou o onboarding. Entretanto, isso foi há algum tempo e o Natal está se aproximando. Ele recebeu alguns materiais de merchandising e precisa organizar uma ilha no supermercado para expor seus produtos usando toda a sua criatividade, mas precisa seguir as regras da empresa. Ele observou que, nos materiais que recebeu, tem um QR Code para acessar diretamente o curso sobre as instruções que ele precisa seguir para a montagem. Então, ele decide acessar o curso ali mesmo na loja, através do seu celular. Em 5 minutos, ele consegue entender todas as regras a serem aplicadas e agora já sabe como deve construir sua ilha e posicionar os materiais de merchandising. O resultado final de sua montagem parece tão bom que ele decide filmar passo a passo o seu trabalho. Em seu vídeo, ele mostra suas tentativas e acertos, pontua sobre as dificuldades encontradas e também como ele resolveu essas questões. Agora, com a ilha construída, os produtos estão em grande destaque e os clientes adoram. Quando a ilha está terminada, João carrega uma foto do trabalho final na pergunta final do curso que acabara de realizar para mostrar seus resultados. Então, por iniciativa própria, ele decide perguntar aos clientes da loja o que acharam da exposição e anota tudo o que eles falam. Assim, dias depois, João decide publicar seu vídeo e os feedbacks dos clientes em sua área de criação de conteúdos na plataforma de treinamentos da empresa. Para terminar, ele também inclui algumas perguntas no seu vídeo e mais um vídeo final contando sobre esta experiência. O resultado de seu trabalho e conteúdo elaborado é tão bom que o instrutor decide publicar este conteúdo para os demais colegas, para que possam aprender com a ótima experiência de João. Algum tempo depois, Maria se encontrou na mesma posição que João e decidiu assistir seu vídeo. Ela então segue os conselhos dele, evita os problemas e imprevistos que ele tinha encontrado, realiza o trabalho com mais eficiência e adiciona sua criatividade. No final, ela também decide gravar um vídeo contando sobre sua experiência e adicionando novas observações para melhorar ainda mais a aprendizagem e o trabalho dos demais colegas, inclusive o de João. Este é um exemplo prático de como os colaboradores podem se tornar atores de um aprendizado rápido, compartilhado, descentralizado e colaborativo. Então, este é um exemplo do que poderia ser a aplicação de uma eutagogia dentro da empresa. O que é, afinal, entende, eutagogia? Eutagogia é um termo que foi cunhado mais ou menos 24 anos atrás, né, por Hassen e Kenyon,
né? E vem de uma raiz, entende, né? Que é uma raiz mistura greca, euristike e agogos, que significa praticamente uma maior autonomia, né, na gestão da aprendizagem. Então, a pedagogia segue esta ideia de deixar mais autônomos as pessoas, os colaboradores, né, na gestão da própria aprendizagem. Né? Então, neste caso, o colaborador pode escolher quais cursos seguir, quando acessar, como acessar. Né? Dentro de uma lógica que é muito aderente a um novo paradigma de aprendizagem, que está sempre cada vez mais atual, que é aprender no fluxo de trabalho. Ter a possibilidade de disponibilizar o treinamento quando a pessoa precisa durante o fluxo de trabalho. Então, levar o treinamento até a pessoa e não a pessoa até o treinamento. Né? Então, neste caso, a pedagogia segue esta linha. Só que hoje se começa a entender que talvez, né, o colaborador pode não só ser ator, vamos dizer, não espectador do treinamento, mas pode ser também um participante da criação do treinamento, ou seja, ele pode entrar dentro da criação do treinamento, ele pode ser um co-criador de conteúdos, ou seja, o colaborador usa a própria experiência e construi conteúdos contando a própria experiência a benefício dos outros. Né? Esta é uma tendência que, obviamente, dá a possibilidade e a abertura verso muitas possibilidades dentro da empresa de desfrutar as experiências que as pessoas têm, de, vamos dizer, tesaurizar um capital intangível da empresa que é muito importante, que é a experiência de cada colaborador. Né? Mas será que, no final, o meu colaborador sabe fazer isso? Será que ele tem condição de fazer isso? Bom, hoje, a maioria, entende, das pessoas pertencem a esta geração C. Geração C não é uma geração com um corte sociológico, ou seja, não é uma geração tipo geração Z, Millennium, Baby Boomers ou coisa desse tipo. Não. A geração C é algo que é relegado, entende, a um grupo de pessoas que tem uma certa atitude mental, que é a atitude de criação, curadoria, conexão e comunidade. Né? Queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos de vocês fazem upload das suas fotos em rede aqui? Quantos de vocês? Podem levantar a mão? Quem faz upload de foto em rede? A maioria. Quantos de vocês têm perfil social? Um qualquer, LinkedIn, entende, né? A maioria. Quantos de vocês dormem com o smartphone ao lado? Né? Todos, praticamente, dormem com o smartphone ao lado. Né? E quantos de vocês são acostumados a assistir vídeos no YouTube? Né? Então, vocês estão vendo que praticamente estas atitudes que fazem parte do que é definida a geração C, né, fazem parte de todos nós, praticamente de muitos de nós. Entende? É verdade que 80% são millennials, mas com certeza eu não sou millennials, entende? Gostaria, me sinto, entende? Até às vezes, mas infelizmente não é. Né? Mas eu, né, com certeza faço parte dessa geração C. Né? Então, o que significa? Significa que muitos de nós fazem isso, produzem conteúdo para a rede, produzem conteúdos, entende? Constantemente. Hoje, aqui, nesses dias, eu vi muitas pessoas levantando o celular, tirando foto, entende? Fazendo vídeo e postando coisas. Tudo isso é uma atitude que faz parte exatamente disso. Criação, curadoria, conexão e comunidade. A conexão, né, para quem faz parte, entende, da geração C, se torna uma commodity, faz parte de nós, faz parte realmente do que nós fazemos. Ou seja, este elemento aqui, né, não é só um celular, né? Não é só um celular, faz parte de mim. Vocês já tiveram aquela sensação que vocês esqueceram o celular e dizem, putz, me sinto pelado, estou sem celular, entende? Agora não sei o que fazer, vou ter que procurar meu celular, vou buscar o celular de novo. Não é pelo celular, mas é porque você está desconectado, entende? Você não tem mais esta conexão. Tem esta ligação constante dentro deste ambiente virtual na qual, entende, nós estamos compartilhando a nossa vida, né? E se nós fazemos isso, se nós temos esta atitude de conexão, curadoria, criação, comunidade, para nós poder fazer isso dentro de um ambiente que é
o ambiente virtual da nossa vida, do nosso dia a dia, entende, né? Das publicações que nós fazemos, entende? Para o que gostamos de fazer, por que não fazer também dentro da empresa, né? Por que não desfrutar esta possibilidade, esta capacidade que as pessoas têm dentro, que as pessoas que estão dentro da empresa têm, para poder construir, né, conhecimento para as outras pessoas. Esta é um pouquinho a reflexão, entende, né? Importante para considerar. Considerem que como se diz, curadoria significa cuidar das publicações que se criam e se compartilham, ou seja, ter a possibilidade constante e ativa, entende, né, de fazer uma pesquisa sobre os conteúdos que existem, a possibilidade de verificar quais conteúdos, como mudam, né? A parte de criação, muitos de vocês conhecem TikTok, imagino, entende, né? Vocês viram quanto material existe no TikTok e como é possível em 15, 20 segundos aprender algumas coisas no TikTok, né? Durante a pandemia, algumas escolas inglesas fizeram algumas experiências, né? E alguns professores publicaram vídeos no TikTok sobre álgebra, né? E foram tão seguidos pelos alunos e para uma comunidade muito maior fora dos alunos que virou uma tendência depois, né? Continuar a produzir esses vídeos no TikTok. Virou uma tendência tão grande que a TikTok mesma está fazendo investimentos em universidades e entidades, vamos dizer, no profit, entende? Para a criação de conteúdo e a divulgação de conteúdo. Então, uma plataforma que nasceu exclusivamente para fazer desafios, né, e diversão, virou uma plataforma de educação, né? Através, entende, de todo o material que foi construído. E quem construiu este material? Alguém da TikTok? Não. Foi construído através de pessoas que pertencem à geração C. Foi construído por nós, entende, né? Eu me coloco no meio, entende, destas pessoas, né? Então, nesse sentido, quais são as vantagens que isso pode trazer dentro da empresa? Com certeza, a vantagem principal é engajamento, né? É o engajamento das pessoas que fazem parte, porque é diferente quando você está compartilhando, né, o mundo da criação dos conteúdos com as pessoas da tua empresa. Eles podem contribuir a isso. É claro que depois tem uma série de sugestões que é possível seguir para você ter dentro da empresa programas que incentivam isso, né? Por exemplo, exposição dos conteúdos com possibilidade de curtida e comentários. Eles viraram atores, né, do treinamento, não são mais espectadores. O que o ator quer? O ator quer as palmas, o ator quer o spot em cima dele, o ator quer, entende, alguma coisa que retorna para ele, né? Então, a possibilidade de curtir esses conteúdos, que é a mesma coisa dos likes que você recebe praticamente em qualquer uma das redes sociais, é isso, entende? É o retorno, ter a possibilidade de ter isso, né? E comentários, ou seja, a possibilidade das pessoas participarem, tanto é que tem comunicação atrelada aos conteúdos, sempre, todas as vezes que você vai lançar uma comunicação, como um conteúdo, entende, produzido por uma pessoa da tua empresa, deixa atrelada a comunicação para que a comunidade possa trabalhar em volta disso, possa contribuir em volta disso, né? E depois, comunicação de agradecimento do board, ou seja, é algo que esta pessoa está fazendo para a tua empresa. Então, é muito interessante e importante que a tua empresa possa reconhecer isso. Então, ter a possibilidade, praticamente, de o board, entende, né, reconhecer isso com uma mail, uma mensagem, um vídeo, qualquer coisa, entende, né, que diz, ó, o teu conteúdo foi publicado, obrigado, muito, muito bonito, entende, obrigado pelo esforço. Isso faz parte daquele aspecto de reconhecimento que essas pessoas depois se incentivam, entende, né, a receber, desejam, entende, receber. Divulgação do conteúdo do autor. Se você decidiu, a pessoa publicou um conteúdo interessante, você está divulgando, não divulga só o conteúdo, divulga ele também. Ou seja, diz quem foi a autora. É fulano de tal, entende, né? Tem a experiência tal, se chama assim, entende? Faz isso, né? A sua foto, o seu mini currículo, sabe? É aquela coisa que dá para ele visibilidade, que é
o que o ator, né, está querendo neste momento. Prêmios, por exemplo, por que não fazer um prêmio? Se eles têm a possibilidade de votar nesses conteúdos, eles mesmos, trimestralmente, os colaboradores, votam no vídeo, entende, né, que foi mais interessante para eles. E você, anualmente, pode fazer um outro prêmio, por exemplo, dizendo, ok, daqueles que foram premiados, qual é o melhor. Então, você vai criando uma série de mecanismos de engajamento que permitem, de alguma forma, de estimular esse tipo de comportamento dentro da empresa. Então, o que isso faz? Essa é um pouquinho a provocação, né? O que isso faz? Isso valoriza a arte e a inteligência do colaborador. Artificial significa feito com arte, significa feito com a arte de um homem. Então, em vez de pensar muito na inteligência artificial e em como a inteligência artificial pode ajudar, entende, aconselhar os meus colaboradores, vamos pensar na inteligência que eu tenho à disposição no colaborador e como incentivá-la e valorizá-la. Vamos deixar que o colaborador seja, entende, o incentivo para o seu colega. Como ele pode, entende, usar a experiência que ele tem para ajudar um outro colega. Eu não preciso de inteligência artificial para me dizer qual é o melhor, entende, para outro colega. Eu já tenho essa inteligência dentro da empresa. Você pode valorizar isso. E pode valorizar algo que é, repito, o maior capital intangível que a empresa tem, que são as pessoas e o que as pessoas fazem. Você investe nessas pessoas, você investe nelas, você investe em conhecimento, elas crescem dentro da empresa, depois elas vão embora e levam com eles toda a experiência que eles acumularam na tua empresa. E ninguém formaliza esse conhecimento que permanece informal. Se você consegue deixar um pouco de autagogia nesse sentido, dar a abertura para que eles possam formalizar essa experiência e transformá-la em conteúdo a benefício dos outros, você está recuperando esse investimento que você fez, está valorizando a arte e a inteligência do seu colaborador, então está praticamente, vamos dizer, dando valor ao artifício da inteligência, talvez melhor que dá valor muito, entende? Ou dar prioridade, porque valor com certeza tem, dar prioridade à inteligência artificial. Então, isso é o que nós fazemos na Enebre. Então, né, nós trabalhamos praticamente em ajudar os nossos colaboradores, que nós chamamos de heróis, né, em realmente chegar ao desejo deles, entende? Aumentar a sensação de pertencimento na organização. Quem é o seu herói? Essa é a pergunta final que nós deixamos para vocês. Muito obrigado.